E, de acordo com o evangelista Mateus, estes são os acontecimentos. Mateus 26, a partir do versículo 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mas digo-vos que desde agora não mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que convosco o beba novo no reino de meu Pai. Muitos certamente tiveram a oportunidade de assistir, total ou parcialmente, a solenidade de abertura dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, na última sexta-feira à noite. Algumas partes belíssimas, entre as quais se destaca, sobretudo, a parte em que se representou a formação da nação brasileira, a formação do povo brasileiro. Mas havia um detalhe interessante, que tornava mais fascinante o acompanhamento da solenidade. É a nossa tentativa de entender cada um daqueles elementos. A curiosidade por ver o que vai acontecer, a tentativa de acompanhar a sequência dos acontecimentos, mas, sobretudo, o esforço para ler o significado de cada um daqueles elementos. E é interessante quando vivemos uma experiência assim, primeiro porque percebemos um processo progressivo em que coisas ocultas vão sendo reveladas e coisas obscuras vão sendo progressivamente compreendidas. É muito interessante como nós descobrimos paulatinamente o significado de cada coisa. E eu me lembrava disso quando refletia sobre o modo como a verdade ou as verdades das Escrituras nos são apresentadas de forma progressiva. Fico imaginando como isso foi muito mais verdade na vida daqueles que viveram o processo da revelação. Se à medida que lemos a palavra de Deus, conhecemos mais, descobrimos mais, e por mais que tenhamos o hábito de ler, ainda descobrimos coisas novas e verdades ainda mais profundas a cada dia. Eu fico a imaginar o que era a experiência daqueles que viviam o processo de revelação divina. Fico a imaginar o que foi para os discípulos o caminhar com Jesus e ir descobrindo passo a passo cada coisa nova. Por isso as surpresas, algumas vezes os sustos, algumas vezes o medo. Dá para imaginar, por exemplo, o que passou pela mente dos discípulos quando de madrugada alguém se aproxima do barco andando sobre as águas. Dá para imaginar a sua surpresa quando, no meio de uma tempestade, alguém se levanta, repreende o vento e ele para. Repreende as ondas e elas se acalmam. Dá para imaginar o que era dia a dia a descoberta de quem era Jesus. Dá para imaginar o significado daquele momento, quando ali na região de Cesareia de Filipe, Pedro diz, em nome dos outros: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Descobrimos quem tu és. Jesus, tão empolgado, usa aquele momento como marco do surgimento de sua igreja. Me diz que a partir daquela convicção que ele vai edificar a sua igreja. Nesse momento em que Jesus se aproxima do Getsêmani, da prisão, do julgamento e da cruz, ele precisa deixar algumas lições com os seus discípulos. Algumas verdades importantíssimas precisam ser reveladas. E isto precisa ser feito de tal forma que aqueles elementos não se percam, sejam preservados.
E que ainda que os discípulos sejam incapazes de acompanhar o significado de tudo quanto acontece, que eles guardem consigo esses elementos para que o entendimento posterior complemente a sua compreensão. É então que, de acordo com Mateus, nesse mesmo capítulo, nos versículos um pouco anteriores, a partir do versículo 17, e conta que no dia dos pães ázimos, os discípulos perguntaram a Jesus onde é que vamos celebrar a Páscoa. Havia o hábito de fazê-lo anualmente, mas daquela vez seria diferente. Jesus sabia disso. Jesus sabia que seria a última celebração da Páscoa com os seus discípulos. Por isso, ele os envia à cidade com a seguinte mensagem para alguém, um certo homem que eles encontrariam. O mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Só um parênteses. É bem provável que os discípulos não tenham entendido bem o que Jesus estava falando ao dizer o meu tempo está próximo. Mas quando Jesus nos manda fazer uma coisa, nós não precisamos entender, nós precisamos obedecer. Às vezes nós nos debatemos tentando compreender tudo, quando não conseguimos compreender as coisas em sua completude. Quando algumas coisas só nos serão claras no futuro. Por isso vamos deixar de questionar tanto aquilo que Deus nos pede. E vamos passar a realizar a sua vontade, e certamente, um dia nós entenderemos porque todas as coisas que Deus faz são incrivelmente coerentes. Fecho parênteses para voltar para a nossa história. A verdade é que eles se encontram, de acordo com os versículos posteriores, a partir do versículo 20, Mateus conta como Jesus revela a Judas aquilo que ele já tinha conhecimento, revela o plano da traição, do qual Jesus já tinha plena ciência. Mas é a partir desses versículos que lemos, que Mateus se volta agora para mencionar o que aconteceu no momento da celebração. Ele diz primeiro que Jesus abençoou o pão. Se tomarmos por base a prática comum entre os judeus de ter um momento de bênção antes de participar do pão, é muito provável que Jesus tenha proferido palavras como comumente se fazia. Havia inclusive uma fórmula própria. Os judeus costumavam naquele instante dizer: bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do mundo, que produzes pão da terra. Depois dessas palavras de bênção, Jesus toma o pão e começa a surpreender. Parte o pão, entrega aos seus e diz: isto é o meu corpo que é partido por vós. Tomai e comei. Em seguida ele toma um cálice, mais uma vez agradece a Deus e diz: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue. O sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E conclui dizendo: eu vos digo que desde agora não mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que convosco beba novo no reino do meu Pai. Nos Atos de Jesus, algumas revelações preciosas. A primeira delas, o significado daqueles elementos. Jesus toma o pão e diz: isto é o meu corpo. É bem verdade que já houve quem entendesse, ainda há quem entenda, que Jesus ali fazia uma referência literal. Aquele pão se transformaria no seu corpo. Não é bem isso. Não é esta a única vez em que Jesus usa uma metáfora para referir-se a si mesmo. Ele já dissera que é o pão vivo que desceu do céu. Como também diz: eu sou a videira verdadeira, eu sou a água da vida, e não é preciso imaginar que uma videira se transforme em Jesus ou vice-versa. Não é esse o sentido. Como nas demais metáforas, Jesus fala de um elemento simbólico. Este pão representa o meu corpo. Este pão simboliza o meu corpo.
Este pão lembra o meu corpo, que é partido por vós. Esse cálice representa, lembra, simboliza o meu sangue, que é derramado em favor de vós para remissão de pecados. Metaforicamente, Jesus lança mão de elementos visíveis, concretos, palpáveis, para que a memória fosse auxiliada e para que a recordação ficasse clara. Para que aqueles elementos passassem a permanentemente fazer referência àquele significado. Jesus revestia, naquele momento único, o pão de um significado especial. O cálice de um significado especial. Seus seguidores jamais partiriam o pão e compartilhariam o cálice num instante como este, sem trazer à memória o que Jesus um dia fizera. Até porque eles estavam às vésperas da crucificação. E os acontecimentos que antecedem um momento como aquele jamais poderiam ser esquecidos. Entendem por que Jesus escolhe esse momento para a instituição da ceia? Poderia tê-lo feito ao longo de seus 3 anos de ministério, em outro momento qualquer. Jesus sabia que naquele momento o ato se tornaria inesquecível. Mas não apenas um significado, há uma mensagem. Jesus precisava falar para os seus discípulos naquele instante da essência da mensagem do Evangelho. A essência da mensagem da esperança e da salvação, que se tornam possíveis através do sangue de Cristo, através do seu sacrifício. A cruz e a mensagem da cruz que eles conheceriam em seguida, passariam a ter um novo significado agora que eles compreendiam que tudo tinha um propósito, tudo tinha um projeto. Agora a mensagem se completa, como quando Jesus dissera anteriormente: eu dou a minha vida, tenho autoridade para dá-la e tomá-la de volta. Ninguém me tira de mim, eu de mim mesmo a dou. As palavras ditas por Jesus em muitos momentos do seu ministério ganhariam um novo significado agora, porque a mensagem se tornava clara. Ao tempo em que esta mensagem se encaixava com perfeição às promessas do Antigo Testamento. Como as promessas de Isaías 53, na referência ao servo sofredor, onde se é declarado que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, e que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, que ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. No ato do compartilhar o pão, não apenas o revestimento de um significado diferente, mas, sobretudo, a transmissão da mensagem central do Evangelho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Na morte de Cristo, a nossa redenção. Na morte de Cristo, a nossa esperança. Na morte de Cristo, a nossa salvação. Aquele ato, portanto, trazia consigo um significado, trazia uma mensagem, mas Jesus prossegue, porque não era apenas o significado do pão e do vinho, não era apenas a mensagem da remissão dos pecados, havia também uma promessa. Uma promessa precisaria ser feita, para que os discípulos entendessem que a cruz não era o fim, para que os discípulos conseguissem enxergar para além do sofrimento de Cristo, para que aquele momento da prisão não fosse revestido de uma sensação de derrota final. Por isso, ao mesmo tempo em que Jesus se despede, Jesus deixa com eles a promessa. E as palavras de Jesus são claras: desde agora não mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia
em que convosco beba novo no reino do meu Pai. Jesus precisava deixar com eles a certeza e a garantia de que, embora aquele momento fosse o marco do fim de sua caminhada junta na terra, de sua caminhada em que eles estavam lado a lado aqui, em sua peregrinação terrena, era preciso erguer os olhos para a eternidade. Era preciso lembrar o reino do Pai, o reino de Deus, e nesse reino, estaremos juntos com Ele. A imagem é a imagem de comunhão. A imagem é a imagem do compartilhar. Não mais para repartir um pedaço de pão e para participar de um cálice de vinho, mas para estarmos juntos em um grande banquete. Os capítulos anteriores falaram sobre isso, lembram-se? Jesus falaram nos capítulos anteriores sobre a expectativa do grande banquete. Talvez os discípulos não tenham conseguido entender a que ele se referia, mas agora ele lembra. Sim, minha caminhada com vocês aqui chega ao fim. Não mais teria a oportunidade de compartilhar com vocês o pão e o vinho. Mas um dia estaremos juntos. Um dia compartilharemos juntos um banquete. Um dia estaremos juntos no reino do meu Pai. E nada do que vocês viverão nos próximos dias, nada do sofrimento, dos temores e das preocupações que os assaltarão nos próximos instantes pode apagar a certeza da eternidade. Não permitam que as dores pelas quais passarei nos próximos dias, ou a angústia que alcançará o coração de vocês nos próximos momentos, sejam capazes de apagar a esperança. Não permitam que a imagem da cruz perca o seu significado redentor e se torne uma imagem de derrota. E exatamente para que esta imagem de derrota não prevaleça, que as palavras de Jesus tinham que terminar com uma promessa. Nós nos separaremos sim, mas um dia estaremos juntos no reino do meu Pai. É por isso que a ressurreição de Cristo tem tanto valor para os seus seguidores. É por isso que a ressurreição de Cristo transforma a vida deles, transforma a atitude deles. É por isso que Paulo afirma, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã a nossa fé, e permanecemos em nossos pecados. É por isso que na ressurreição, toda a esperança é restaurada. Na cruz, o sacrifício de Cristo para que nós fôssemos salvos. No sepulcro vazio, a lembrança da eternidade. A lembrança de que um dia estaremos com Ele, celebrando a eternidade que nos é outorgada por seu sacrifício. Ao relembrarmos por esses elementos aquele gesto extraordinário de Cristo no cenáculo, nós temos no pão a lembrança do corpo de Cristo colocado na cruz por nós. No cálice, a lembrança do sangue de Cristo derramado na cruz por nós. Mas ao tempo em que relembramos o seu sacrifício, celebramos a esperança que Ele nos trouxe. Conquanto a ceia seja a lembrança da cruz, esta lembrança não é completa, a menos que traga consigo a recordação da ressurreição. E na ressurreição, a certeza da vida eterna. Eu os convido a participarmos juntos deste ato, relembrando o significado e a mensagem deixados por Cristo ao celebrar com os seus aquela última ceia. Mas jamais percamos de vista que a mensagem da ceia do Senhor
é mensagem de esperança. Um dia estaremos com Ele para celebrar eternamente a redenção, para experimentarmos plenamente a sua presença e para vivermos intensamente a glória que nos foi prometida. Amém.